Adorou e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Aleluia. Vamos para o versículo 15, que diz assim: e foram ter com Jesus e viram endemoniado o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, e a igreja se assenta dando glória para Deus. Oh, maravilha de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu peço tua atenção nesse momento para aquilo que o Senhor quer falar no meu e no teu coração através dessa palavra, porque a Bíblia vai dizer no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, que Jesus ele vai dar uma ordem aos discípulos, e a ordem que Jesus vai dar é: olha, passa para o outro lado da margem, aleluia. E aí, quando os discípulos vão pegar daquela ordem, passemos para o outro lado da margem, eles vão pegar daquela ordem, Jesus estando ali no barco, e eles vão poder atravessar para chegar numa cidade chamada Gadara, que fazia parte da Decápolis. E para quem não sabe, a Decápolis são 10 cidades, e são cidades pagãs voltadas à idolatria. E a Bíblia vai dizer que então Jesus ele está com uma missão nessa cidade. Jesus ele vai pisar nessa terra, e ali ele quer trazer libertação para a vida de um homem. Porém, nesse caminho que Jesus ele envia seus discípulos, aleluia, juntamente ele com seus discípulos, para o outro lado da margem acontece um processo. E o processo que acontece é que quando eles estão indo para o outro lado da margem, no meio do caminho começa a soprar um vento contrário. E esse vento não é um vento que favorece, é um vento que é contrário. E qual é o intuito do vento contrário? Sabe qual é o intuito? O vento contrário ele assopra para poder fazer o barco voltar para a origem. Mas sendo que a Bíblia vai dizer que Jesus estava no barco e aquele vento vai soprando, a primeira coisa que eu começo a entender é que Jesus no barco não, o vento ele sopra, louvando e engrandecendo o seu porquê. Porque muita gente pensa que é só porque Jesus está no barco que vai ser uma vida de maravilha, que tudo vai bem. Porém, há uma diferença de ser uma vida de maravilha e Jesus estar no barco e permanecer no controle. Ei, querido, deixa eu liberar a primeira palavra da tua vida. Pode o vento até soprar, mas Jesus permanece no controle do barco. Pode a prova até vir, mas Jesus permanece no controle do teu barco. Aleluia! O teu barco não vai perecer, porque Jesus está no controle, e quem deu a ordem sempre garante tudo que acontecer em torno daquela ordem. E a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos então começam a se agitar, começam a se desesperar, e ali eles vão lembrar que aleluia, na boca do barco estava o mestre, e eles vão clamar: mestre, olha mestre, o vento está soprando, olha mestre, aleluia, o vento está contrário. E ali Jesus se levanta e ele vai repreender aquele vento. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ele está indo para a cidade de Gadara com o objetivo de libertação de um homem. Porém, nesse caminho que Jesus está indo para libertar, esse vento é contrário ao vento que sopra. Mas por detrás desse vento tem um demônio. E que demônio é esse, Lucas? É um demônio que quer impedir Jesus chegar e fazer a obra que ele quer fazer. Sabe aquela coisa, quando Jesus ele quer entrar na nossa casa, ele quer entrar na nossa vida, ele quer entrar no nosso ministério, ele quer entrar no casamento, ele quer entrar na vida financeira, mas parece
sabe o que eu aprendo? Que quando Jesus quer operar, com baixinha não pode pedir. Quando Jesus quer operar, é chucaver, meu Deus, senti uma presença aqui. Quando ele quer entrar com baixinha, não vai pedir. Quando ele quer entrar em chucaveira, não vai pedir. Quando ele quer entrar dentro da rua, vai ter que sair. Porque o mestre, o dono da vida, aquele que manda, é que está na minha, na tua vida. É que está na minha, na tua frente. Ei, querido, a unção vai indo na frente dele, o quê? Despedaçando todo jugo. O que é o jugo? É o fardo que o diabo vai colocar para poder começar a pedir aquilo que Deus tem para nos dar. Mas como diz o nome da campanha, a unção que despedaça o jugo. Aleluia, Jesus, oh glória. E ali Jesus repreende esse vento contrário. Esse vento, aleluia, para fazer tornar a origem. Porque é isso que o diabo quer. O diabo, ele luta de noite para que nós possamos voltar para aquela vida de idolatria, uma vida de mentira, uma vida, aleluia, de bebida, de cigarro, de prostituição. Mas sendo que Jesus está no barco, e quando ele está no barco, Satanás pode até lutar, mas não vai conseguir ganhar. Aleluia, Jesus. Marcos 5:1. E chegaram à província dos Gadarenos. Chegaram onde eles queriam, mas para poder chegar teve vento, para poder chegar teve desespero, para poder chegar teve que enfrentar demônio, mas chegou. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, desde que o objetivo seja concretizado, seja cumprido, o que não podemos deixar é abrir mão do que Deus já falou que vai fazer. Aleluia. Das ordens que Deus já mandou. Para quê? Para poder, aleluia, aleluia, para poder o quê? Para nós podermos permanecer a fazer e não deixar que o diabo venha tomar espaço daquilo que Deus nos determinou fazer. Chegue onde Deus determinou para a tua vida. Enquanto tu não chegar, se for para enfrentar um demônio, tu enfrenta. Enquanto não chegar na posição que Deus quer para a tua vida, enfrenta urso, enfrenta leão, enfrenta Golias, enfrenta Saul, mas não larga aquele ministério no qual Deus já determinou para a tua vida. A chamada é desde o ventre, a chamada é desde o ventre, e queira Satanás ou não, luta tu até ganhar. Aleluia, Jesus. E eles chegaram à província dos Gadarenos, e no passo que Jesus ele chega à província, a Bíblia vai dizer que veio um homem dos sepulcros, um homem que morava em sepulcros. E olha o que acontecia. Tentavam colocar corrente nele, mas ele quebrava. Aleluia, prendia eles em cadeias, mas as cadeias viravam, aleluia, migalha. Tentavam colocar grilhões nele, mas os grilhões viravam migalha, porque aquele homem estava possesso de uma legião de demônio. E essa legião de demônio que ele estava possesso, estava se achando valente demais. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ninguém conseguia amansar aquele homem. Mas sempre eu começo a imaginar quando Jesus chega na cidade e aquele demônio logo corre para poder adorar Jesus. Eu começo a pensar no povo daquela cidade, pensando: olha, deve ser só mais um que vai tentar amansar e não vai conseguir. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando Jesus chega, ele quebra o protocolo do homem para poder tratar com vitória. Sabe por quê? Porque Jesus chegou e mostrou para o povo de Gadara que quem chegou não foi mais um. Quem chegou foi todo poderoso. Quem chegou é o dono da vida. Quem chegou pode libertar. Não é qualquer um, é Jesus. Aleluia. Oh meu Deus. Glória. Estão pensando que é qualquer um que vai dar, aleluia, que vai dar jeito na tua casa. Não é qualquer um, é Jesus.
Mas uma coisa eu aprendo com isso, porque o problema que aquele homem estava vivendo, um homem possesso de demônios. Primeiro, quem tem vida não mora em sepulcro. Quem tem vida mora em casa, tem moradia. Aleluia, louvado seja Deus. Não mora em cemitério. Mas sendo que o que o diabo faz e atua até hoje nisso em nossa geração. Por quê? Porque uma coisa que o diabo faz, sabe o que é? Começar a inverter os valores dos princípios de Deus. Louvado, engrandecendo o nome do Senhor. Quando alguém está possesso de demônio, começa ali a se inverter. Quando você vê que algo era para ser seguido assim, a Bíblia diz que é assim, para ser feito assim, mas o negócio está se invertendo, é porque tem demônio por detrás da história. Se é filho que tem que dar obediência, amém? Se filho está mandando em mim, é porque tem demônio por detrás da história, porque é inversão de valores, é inversão de princípio. Jesus, aleluia. E se tem inversão de valores, se tem inversão de princípio, é porque tem demônio por detrás da história. E é nisso que muito casal tem perdido, porque o princípio se inverte e aí vem divórcio. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: quando tem inversão de princípio, quando tem inversão de valor, é porque o demônio está por detrás da história. E olha como querem dar jeito em coisa que é espiritual. Querem usar arma humana, aleluia, cadeia, querem usar grilhões, querem usar algema para dar jeito naquilo que é espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa: as coisas espirituais se resolvem com armas espirituais. Demônio não se resolve com a boca, demônio não se resolve com a mão, demônio se resolve no joelho, na oração, no jejum, na palavra. Ei, querido, não é para bater boca com o demônio, não é para dar na cara de ninguém, é para tu descer ao pó. Aleluia. É para tu descer ao pó. Porque o que é espiritual só se dá jeito com oração e jejum. Aleluia, Jesus. Aí tem muita gente querendo usar a boca, querendo usar a língua, mas não está reconhecendo que é o demônio que está por detrás da história. Aí começa a discutir, começa a bater boca. Aí eu vou dar na tua cara, eu vou levantar, porque uma mão é convertida, a outra não é. É necessário ter libertação por completo. Por quê? Porque quando o crente é cheio de unção, a unção que está na vida dele já quebra o jugo do diabo. Aleluia, Jesus. E Jesus chegou naquela cidade para começar a quebrar a maldição na vida daquele homem, quebrar a maldição que havia sobre aquele homem. Aleluia, Jesus. E Jesus chega. E quando eu falo dessa passagem, eu começo a lembrar que umas 2 semanas atrás, num domingo após o culto, ali foi pedido para que nós venhamos fazer uma oração no lar. E eu fui nesse lar orar. E ali o Senhor começou, aleluia, já a falar comigo. E o Senhor falando comigo: fica tu ligado nessa terra. E eu, Jesus, que me chama, eu só fica ligado, porque vou eu te mostrar coisas escondidas dentro dessa casa. E ali o Senhor começou a palestrar comigo. E ali estava a equipe, o povo orando. E ali o Senhor começou a me mostrar como no quintal daquela mulher Exu Caveira passeava. E passeava para lá, e passeava para cá. E eu estou dentro daquela mulher: Senhor, contempla tu, como um demônio nesse quintal chamado Exu Caveira passeando. E o Senhor: Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor? Unge tuas mãos, porque tu vai enfrentar ele agora. E ele ungiu minhas mãos. Aleluia, fui para a guerra. E aí eu saí, o povo ficou lá orando dentro da casa. E eu saí e eu comecei a orar lá fora. O Senhor, tu vai tocando e tu vai repreendendo. Tu vai tocando e repreendendo. Aí tinha um quarto era escuro. E o Senhor, tu entra aí. E eu comecei a dizer, falei: Exu Caveira, eu te dou uma ordem para tu sair daqui agora, em nome de Jesus. E aí quando eu fui me dar conta, eu via como o demônio vinha por detrás de mim e começava a me seguir para onde que eu ia. E quando eu percebi isso, eu estendi a minha mão e falei: Exu Caveira, eu te dou uma ordem, sai desse quintal agora, sai dessa casa agora. E comecei a orar. E fui lá atrás daquela casa e orava assim ao Senhor: Senhor,
Que esse demônio hoje venha dar um grito de derrota dentro dessa casa. Que esse demônio hoje, a minha irmã começou a passar mal, e ela começou a ter ânsia de vômito, e expeliu algo preto. Louvado seja Deus. E ali foi me mover, e ali quando eu estava dentro da casa, e foi me dado uma oportunidade, eu comecei a falar: irmãos, o Senhor, a primeira coisa que Deus manda dizer aqui é que os vasos que aqui estão, Deus está dando autoridade aos vasos para poder expulsar o demônio dessa casa, porque Deus me mostrava como este caveira passeava nesse quintal, e eu comecei falando que Deus me mostrava, e de repente o pastor falou assim: olha, eu ouvi um grito de demônio lá atrás, e ele nem ouviu que eu estava lá orando. E olha só, e aí eu preguei para aquela mulher aquilo que Deus estava me revelando naquele quintal. E a primeira coisa que aquela mulher falou, ela verdadeiramente: o Deus é na tua vida. Por quê? Porque antigamente uma imagem de Exu Caveira desse tamanho ali naquele quintal. E o meu Deus já está aqui nesse negócio. E ali ela começou a testificar e edificar a minha fé. Ela tinha, porque meu marido era assim assado, ele colocou uma imagem de Exu Caveira ali naquele portão, e assim assado, e foi contando. Aí presta atenção. Aí oramos tudo mais, deu para a torre, repreendeu o demônio. E chega no outro dia, no outro domingo, pela manhã eu vou para a escola bíblica. E aí o pastor que tinha ido comigo, ele pegou e falou: já te falaram o que aconteceu lá? Eu não. Eu o quê? Ele pegou e falou: o marido dela ligou para ela da prisão. Ligou para ela e perguntou assim: quem teve em casa? Aí ela: ninguém. Quem teve em casa? Ele indagando, ela falou: ninguém. Ele indagou: quem teve em casa? Ela: não, olha, só veio o irmão da igreja. Aí ele falou assim: então, o que eles fizeram aí? Ela falou: sei lá, porque a irmã não tinha muito discernimento das coisas espirituais, ela não entendia o que foi feito com o poder de Deus ali naquele lugar. E ali ela pegou e falou: eles só oraram e tudo mais. Aí olha o que aquele homem virou para aquela mulher e falou. E ele nem sabia que nós tínhamos ido orar. E aquele homem virou para aquela mulher e falou assim: é porque ontem à noite eu mandei Exu Caveira para ir, mas ele virou para mim e disse assim: naquela casa eu não piso nunca mais. Glória a Deus. E mano, eu conto isso me arrepiando os pés à cabeça. Porque aquele demônio virou para aquele homem e disse assim: naquela casa eu não piso nunca mais. Sabe por quê? Sobre aquela casa desceu mansão e quebrou o jugo daquele lá. Até aquele dia Exu Caveira fazia festa, mas naquele dia diante o varão de branco se apresentou no portão e quebrou o protocolo do diabo. Ele tentava entrar, mas não conseguia. Ele tentava entrar, mas não conseguia. Por quê? Porque como se tivesse uma placa ali naquela casa. Sabe por quê? Sabe o que eu falo para a placa? Nesta casa, nessa vida, não. Aleluia! Por quê? Sabe por quê? Porque ali estava coberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia! Ali estava sendo coberto pelo sangue do Cordeiro. Levanta a tua mão, porque enquanto tu está aqui, o sangue do Cordeiro vai nos umbrais da tua porta. Quando a pombagira tentar entrar um varão de fogo, já não vai deixar. Por quê? Porque Deus vai proteger o teu portal, Deus vai proteger a tua casa, Deus vai proteger a tua vida. Tu vai para um lado, o varão vai contigo. Tu vai para o outro, o varão vai contigo. Deus te dará proteção. Deus te concederá. Tu crê que enquanto daqui tem livramento? Tu crê que enquanto tu daqui tem livramento? Livramento para a tua casa, livramento para a tua vida, livramento da tua família, queridos. Tu não está aqui em vão. Aleluia! Porque Deus hoje está derramando sobre ti sangue.
E esse sangue lhe concede livramento. Livramento da parte de Deus. E quando Jesus chegou em Gadara, ele veio para quebrar o protocolo do diabo. Ele veio para quebrar a maldição hereditária. Veio para quebrar a maldição sobre a vida daquele homem. Para quê? Para mostrar que daquela forma não poderia continuar. Porque Deus, quando pisou em Gadara, ele começou. Oh, maravilha de Deus, ele ali demonstrou seu poder. E Gadara agora vai ter que ver que não é mais um que vai tentar amansar. Quem chegou é Jesus. Aleluia, Jesus, oh glória. Queridos, quem chegou foi Jesus. E aqueles homens pediram: manda para a manada de porcos. E quando mandou, e aquela cidade é uma cidade que valorizava muitos porcos, porque era um meio de renda. E quando aqueles porcos se precipitaram, quase 2.000 porcos, quando eles se precipitaram, sabe o que aconteceu? Deu um prejuízo naquela região. E olha o que acontece, deu prejuízo. E nessa que deu prejuízo, os homens de Gadara começaram a anunciar o que aconteceu com o endemoniado, e vão falar também o que aconteceu acerca dos porcos. Porém a Bíblia vai dizer que então, quando os homens começaram a anunciar acerca dos porcos, aleluia, o povo de Gadara deu mais atenção ao prejuízo do que à libertação. Deu mais atenção, aleluia, ao prejuízo do que ao milagre. E é justamente esse tempo que vivemos, um tempo em que o povo dá mais atenção ao prejuízo, aquilo que vai ter que abrir mão, aquilo que não vai mais poder fazer, do que ao milagre. Queridos, chegou um tempo de focarmos em Jesus de uma forma diferente. Foca em Jesus, mas não visão do prejuízo, mas visão dos benefícios. Ou o que tu perde hoje, amanhã lhe será acrescentado. Aleluia, Jesus. Porque o perder para Jesus é ganho. Glória a Deus. E o ganhar para Jesus é perda. Queridos, para finalizar aqui, a hora já se avança. Para finalizar aqui, não expulse Jesus da cidade porque houve prejuízo, mas permaneça com Jesus do teu lado, porque enquanto Jesus está tem libertação, enquanto Jesus está tem milagre, enquanto Jesus está tem consolo, enquanto Jesus está tem providência. O problema é quando Jesus sai e o povo vai expulsar Jesus, porque Jesus deu prejuízo. E o povo vai expulsar Jesus, porque Jesus mexeu na renda, porque Jesus mexeu na porta deles. Mas o povo esqueceu de focar no milagre que Jesus havia feito. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente terminar. E o endemoniado vai pedir: deixa-me ter contigo. Mas Jesus vai dizer: não. Volta para a tua casa, volta para a tua cidade e anuncia todas essas coisas. Sabe o que eu aprendo com isso? Que tudo que Jesus irá fazer na minha e na tua vida vai ter que ser anunciado para poderem contemplar o que Jesus ele fez, para poder contemplar que o teu servir a Deus não é em vão. O teu servir a Deus vai trazer, aleluia, glorificação. Essa prova que hoje tu passa, esse demônio que hoje tu enfrenta, vai servir para testemunho, para alguém poder ouvir e poder depois contar o hino da vitória. Ei, fique de pé. Tu irás cantar o hino da vitória. Por quê? Porque Jesus pisará na tua cidade. E tu não vai mudar de cidade. Tu não vai atravessar o rio. Tu vai permanecer no mesmo lugar. Porque quem viu endemoniado vai ter que ver liberto.
Quem viu enfermo vai ter que ver curado. Quem viu fraco vai ter que ver forte. Quem viu destruído vai ter que ver restaurado. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para a tua vida, e isso é profético. Chegará um tempo de mudanças na tua vida, e todos que estão à tua volta vão contemplar aquilo que é Deus quem vai fazer, aquilo que é Deus quem fará. Não é o homem, é Deus. Não é corrente, é Deus. Não é cadeia, é Deus. A honra será dada para Deus dentro da tua casa. Esse processo que hoje te traz dor, amanhã te trará vitória. Amanhã te trará alegria. Porque cada processo é uma experiência com Deus. Então, querido, nessa noite, perdão, nessa tarde ainda, nessa tarde, tu toma posse de vitória para dentro da tua casa. Tu toma posse que enquanto tu está aqui, Jesus ele visita lá. Tu toma posse que enquanto tu está aqui, o varão vai lá. E para finalizar, eu canto, são 3 minutos de um louvor, e nós vamos para casa dando glória, misturado com aleluia, e sem murmuração e sem reclamação, amém? Louvado seja Deus. Abaixa para mim, por favor.